Galera, eu espero que vocês estejam bem, mas tem algo que não está nada bem. Bom, 18 milhões de visualizações em um dia, 36 mil likes em um dia e mais de 170 mil dislikes em um dia. Claramente o trailer de COD não foi algo que a galera gostou, não é algo que o pessoal tem falado muito bem. Eu tenho ficado maluco vendo a quantidade de gente falando sobre esse jogo no Twitter, e acredito que vão ter outros vídeos de outros criadores dando opiniões e falando sobre esse alvoroço todo que está acontecendo na comunidade. Bom, trago meu vídeo hoje para poder discutir principalmente sobre o modo zombies, mas esse vídeo não vai ser só sobre zombies, tá? Eu já quero antecipar. Eu vou falar de uma forma geral de um cara que já jogou muito COD e atualmente tem algumas decepções, frustrações, e vou tentar de alguma forma explicar ou mostrar pra você o porquê, talvez, desse número excessivo, talvez desse grito da comunidade de desespero, de não aguento mais. Será que é por causa do BF6? O que será que aconteceu, rapaziada? Vou tentar explicar isso nesse vídeo, deixa o like. Claro, sua opinião é muito válida. Lembrando, respeitando não só a mim, mas cada um que vai estar comentando também aí embaixo nos comentários. Bom, vamos lá, rapaziada. Eu quero começar falando sobre campanha. Campanha, a gente tem aí a campanha que o Black Ops 7 apresentou pra gente. E eu, sinceramente, tô muito por fora. Porque eu já não me interesso pela campanha há um bom tempo, tá? E vocês vão entender que algumas das coisas que eu vou falar não são coisas soltas. São coisas que, no final das contas, né, na conclusão desse vídeo, vão se conectar para dar uma explicação do porquê que a situação tá do jeito que tá hoje em dia. Porque que o hype do BO7, ou pelo menos a repercussão dele, tá sendo tão negativa. Cara, a última campanha que eu joguei de verdade, com vontade, com garra, querendo ver o que aconteceria, foi do MW3. Durou 4 horas essa campanha, foi uma experiência frustrante, tá? E eu já sou um cara que já jogou várias campanhas de COD, principalmente BO2, BO1, que campanhas incríveis, cara. E tem outras diversas que eu gostaria muito de estar jogando, tá? Que eu não tive oportunidade, experiência ali na época pra poder conseguir jogar. E com certeza eu vou estar jogando. Mas teve a do BO6 ultimamente, eu não acompanhei muito da história e eu não tô entrando no tema aqui, mas a história tá boa. Cara, eu sinceramente só fiquei desengajado, decepcionado, sem vontade, sem motivação depois do desastre que foi a outra. E muita gente fala, mas é uma pura verdade, é que nem quando você sai pra comer num lugar. Se você vai num lugar comer e a primeira vez que você vai comer alguma coisa naquele lugar, você já tem uma experiência ruim, eu imagino que a resposta é, você vai voltar ou não a comer naquele mesmo lugar? Eu acredito que não. E muitas das vezes, COD passa por isso também. Ele tem uma única chance para poder emplacar uma experiência positiva na pessoa. Se ele não consegue fazer isso, a pessoa muito provavelmente cai fora. E tem aqueles casos, eu e muitos de vocês talvez, que já tenha insistido e acreditado que não, agora vai, agora vai, agora vai. E acabam se decepcionando uma vez atrás da outra. Isso tem acontecido bastante em relação a uma campanha pra mim, e foi um dos motivos de eu ter largado mão. Hora ou outra eu vejo um vídeo falando, mas é muito só isso mesmo. Agora em multiplayer, cara, multiplayer eu nem preciso entrar muito em detalhe, eu sempre falo nas minhas lives, né, que o que mais me decepciona no multiplayer é SBMM, rapaziada, o Skill Based Matchmaking, que é o robozinho fazendo você cair em partidas que são niveladas pro seu nível, ou seja, você vai cair em partidas que deveriam ser partidas casuais, mas que na verdade são partidas ali que estão nivelando o nível dos jogadores no sentido de skill, ou seja, você vai pegar caras que devem matar a mesma quantia que você, devem ter ali um KD próximo ao seu, fazendo com que você tenha experiências muito acirradas nas partidas, trazendo uma vibe muito mais competitiva para um jogo que é muito mais casual, pelo menos ao meu ponto de vista, né, cara? Então, por exemplo, você vai pegar caras que vão estar jogando no controle, aí você tá jogando no mouse e teclado, você já não vai conseguir se divertir tanto, porque você vai falar, pô, mano, o SBMM tá colocando eu aqui com um cara com controle, ou seja, você vai querer extrair sua melhor performance, então você vai dar o seu melhor pra ter não só os melhores equipamentos fora de jogo, mas dentro de jogo. Qual que é a classe meta? Quais são as melhores armas? Qual arma eu posso matar mais rápido? Então vira uma incansável busca por ser o melhor, porque você está caindo em lobbies que se você não fizer isso, você vai apanhar sem dó, tá? E se você também não tiver um conhecimento de COD, muito provavelmente você vai sofrer muito com isso, acaba não sendo bom nem para os jogadores que são medianos, jogadores ruins, e eu acredito que até para os bons jogadores, né?
Enfim, tem quem goste, tem quem não goste. Eu não gosto e é por isso que eu não tenho interesse no multiplayer. Vamos aos zombies, tá? Zombies é muito simples. Já começa errado quando ele usa a base do BO6. A gente sabia que ia ser assim? Sabia. É uma DLC, rapaziada. Não é à toa que a galera faz a piada do e o BO7 é uma DLC do BO6. Mas cara. Quais são as grandes mudanças? Double Jump? Essa é a grande mudança, impactante. Uma mudança que a gente já fala sobre ela, tá? Enfim. Você tinha aumentadores no BO6? Volta no BO7. Você tinha plate? Volta. Caixa de munição? Volta. E eu só quero dar um disclaimer aqui e perguntar, porque eu queria muito saber se alguém tem a resposta pra isso. Qual que é o sentido de um cara pegar uma placa de ferro, de aço, do que for, colocar no seu colete à prova de balas pra enfrentar zumbis que vão te dar tapas ou mordidas? Se puder formular uma resposta sobre isso, eu realmente tô curioso, cara. Até agora eu não consegui encontrar essa resposta. E olha que eu já procurei, viu? Eu já procurei. E, cara, resumidamente, isso acontece, mano, porque o Warzone deu muito certo. O Warzone quebrou a bolha, o Warzone alcançou um público absurdo. E quando isso acontece, o COD tava num período meio sombrio, tava tudo ruim, tava tudo errado. As vendas não estavam tão bem assim, o COD não tava tendo o lucro que ele gostaria de estar tendo. E o Warzone desbancou tudo. Só que o Warzone, cara, não significa que ele ter dado certo da forma que deu certo, significa que ele deve ser utilizado nos outros modos também. COD não chegou aonde chegou somente pelo Warzone. Vamos lembrar disso. Mas por que lembrar disso? Porque, galera, se COD é o que é hoje, se o Warzone tem uma qualidade, se você ainda acha o Warzone legal, se você já gostou do Warzone, saiba que, para isso, o COD teve que trabalhar muito e teve que crescer muito para poder ter estrutura para poder fazer um jogo, um game no nível do Warzone, tá? E sabe quem que ajudou nessa estrutura? Player, campanha e modo zombies. E hoje eles gospem nesses modos, eles literalmente jogam de escanteio porque o Warzone dá mais dinheiro. Se você olha pra isso, mas se o Warzone dá mais dinheiro, tem que focar no Warzone mesmo. Bom, parece que o Warzone não tá tão bem das pernas assim, né? E o grande problema é também que isso que eles fazem se chama ganância. Quando eles querem ganhar muito dinheiro, de qualquer forma, eles já estão ganhando muita grana, mas eles fazem de tudo, nem que eles tenham que sacrificar outros modos, nem que eles tenham que prejudicar os outros modos que eles têm já consolidados para tentar maximizar os ganhos. Eles vão ter que colocar um Black Cell com um preço abusivo, eles vão colocar skins com preço abusivo, eles colocam eventos pagos também com preço abusivo para as pessoas comprarem, as pessoas compram, eles ganham muito dinheiro, fica legal, fica maravilhoso e pronto. Eles estão ganhando grana, independente se estão entregando algo de qualidade ou não. Independente se eles estão prejudicando zombies, multiplayer, campanha, não importa. O que importa é que tem dinheiro na conta, tá valendo. E eu não concordo com essa ideia. O modo zombies, ele é muito prejudicado e ele foi muito prejudicado no Cold War, no Vanguard, no MWZ. Aonde se viu, cara, o MWZ nos últimos anos não era um mapa de zombies. Eles venderam, tem um modo zombies diferente aqui em mundo aberto, aonde o mapa era do Warzone, cara. Eles tiveram a cara de pau de fazer isso, cara. E agora no BO7 eles vêm com uma proposta de renovação, né? Eles vão trazer coisas que deram certo no passado, mas a credibilidade deles está tão em baixa ao longo dos anos porque eles construíram isso, eles sustentaram isso, que hoje, até quando eles falam que agora vai ter a volta da Transit, um mapa inspirado na Transit, que é o mapa mais icônico dos zombies do Black Ops 2, ali um dos mais icônicos talvez da história do modo zombies, seja o mapa Transit, e o retorno dos pequenos mapas de sobrevivências como Town, Farm, ainda assim, eu sei que muita gente consegue ficar pé atrás, porque a gente tá vivendo, a gente tá vendo o que tá acontecendo. E o que tá acontecendo é o seguinte, cara, existe um grande risco e eles confirmaram que vai fazer, que as coisas vão funcionar dessa forma, que esses pequenos mapas de sobrevivência serão tirados do mapa principal. Ou seja, nós teremos no lançamento do jogo um grande mapa que dentro dele terão pequenos mini-mapas, especificamente 6 pequenos mapas ali. Eles vão pegar esses 6 pequenos mapas e vão levar através de temporada por temporada como um conteúdo novo. Lá no seu roadmap, aqui ó, tem um mapinha novo de zombies.
Sendo que esse mapa já estava disponível lá no lançamento do jogo. Então daqui a 90, 60, 120 dias aparece lá, opa, mapa novo de zombies, aqui ó, mapa novo não, né? Conteúdo novo de zombies, sobrevivência no mapa que você já jogou. E isso pode acontecer. Por que não? Black Ops 6 teve 6 temporadas. Bom, não teve mapa em todas as temporadas. Apesar de ter um bom fluxo de mapa, não teve. Então, você acredita que agora vai ter? E eles ainda falam, não, agora, pessoal, teremos ali cinemáticas. E aqui, cara, eu quero aproveitar até pra falar um negócio, né, que eu vi, até pra complementar tudo que eu tô falando, eu vi lá no vídeo do Nerip, tá? Pô, vídeo sensacional do Nerip, imagino que muitos que estão aqui tenham visto o vídeo dele. Ele falou uma coisa muito legal, cara, que é o seguinte, os caras parecem que estão tão sem conteúdo pra apresentar, que eles ficaram falando coisas que não precisavam ser faladas. A gente vai ter tantas missões na campanha, nós teremos tantos... Tipo, isso não importa, cara. A gente quer ver outras coisas, novidades em si não tem pra ser apresentada. Então parece que eles estão ali empurrando já há muito tempo com a barriga o COD. E a comunidade vem percebendo, cara. A comunidade vem sentindo, vem sangrando. Jogo após jogo, cara. Você abre o seu game, você quer ter uma experiência de jogo legal. Você recebe logo de cara que tem uma skin nova na loja. Beleza, vou jogar meu jogo. Você tem um bug que te derruba da partida. Você tem um bug que você entra na parede. Você tem um bug... Enfim, você tem algum problema. Sempre tem. Que não é sua culpa, nem da sua internet, nem da sua luz. É algo do jogo. O servidor caiu do nada. Veio o modo Griff incrível, todo mundo queria e tal. Só pra jogar online. Procura hoje uma partida de modo Griff do BO6. Um dos modos mais clássicos do BO2. Todo mundo pediu. Era pra estar lá no BO2, no nosso BO6, né, hoje, como modo pra você puxar uma partida privada, pra você jogar com seus amigos ali. Tem essa opção. Tem que jogar com cara online. Eu tenho que jogar com um europeu, com um gringo. Eu, pra poder fazer as Dark Ops, tive que jogar com um gringo pra conseguir fazer. E é isso daí. Mas por que eles não colocaram? Não sei, cara. Não sei, mas a skin nova tem. Tem um bug no jogo, rapaziada. Simplesmente isso aqui, ó. Eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Tem o meu teclado aqui, ó. Meu teclado. Eu aperto o número 3 pra acionar, pra ativar o meu streak no modo zombies. Eu aperto o número 3 pra ativar. Desde o primeiro dia de jogo. Desde o primeiro dia de jogo. Tem um bug dentro do jogo. Não acontece só comigo, acontece com todo mundo. Você já deve ter passado por isso. E quando você clica no botão ali pra poder acionar o seu streak, não importa qual streak seja, ele não ativa. Não importa o que você faça. Você tá ali no round 10, já deu esse bug, você vai ficar a partida inteira. Se você morrer, não importa o que você faça, você não vai conseguir ativar o streak. Esse bug tá até hoje no jogo, cara. Até hoje, ninguém lá dentro arrumou. E o pessoal relata, o pessoal reclama, o pessoal fala, o pessoal mostra insatisfação. Eles não estão nem aí, o que importa é ter uma skin nova todo santo dia na loja. Sabe o que faz o COD hoje ter 170 mil dislikes? Não é só porque é futurista. Não é só porque, mas vai ser uma DLC. Não, é a DLC, é ser futurista, falta de credibilidade, falta de respeito com os consumidores. Eles entregam um produto, rapaziada. Hoje eles trabalham da seguinte forma: corte de gastos. Nós queremos lucrar muito fazendo pouco. Eles fazem isso. Olha os eventos, cara. Seja crítico ao olhar os eventos. O que eles entregam pra você nos eventos? Token de Double XP, cara. Pra que é que eu quero token de Double XP, velho? Baixou o número de jogadores também embaixo. O que eles fazem? Eles vão lá e fazem o famoso Double XP em tudo, rapaziada. Vamos jogar. O estímulo é: joga pra ganhar XP, upar seu nível, upar suas armas. O grind é o único foco. É a única coisa que parece que eles focam e se dedicam pra fazer com que você tenha alguma mini atração pra querer estar jogando esse jogo. Porque acabou o grind, acabou o game. E pra eles, sabe se isso é bom ou ruim? Isso é ótimo. Por quê? Porque você vai terminar seu grind, você meio que perde o objetivo ali no jogo, fica meio assim e tal, ok? Joga quando tiver um eventinho ou outro, mas você não vai ficar jogando mais esse jogo no próximo ano. Mas o que isso tem a ver? Ué, todo ano tem um COD novo pra você comprar, pra você continuar viciado fazendo seus grinds. Dura o quê? 4, 3 meses pra fazer o grind em full, todas as Dark Ops, platinar o jogo, ter tudo completinho, e depois deixa descartado de lado e vem pro próximo COD. Pô, Forney, mas o que você tá falando não faz nenhum sentido. Calma.
Vamos voltar um pouco atrás. Você lembra quando o COD era ruim, o que acontecia? Talvez se você for mais velho, você vai lembrar. Se você já chegou um pouco mais agora na comunidade, um pouco mais novo, eu faço o favor de te explicar o que acontecia. Quando o Black Ops 2 veio, ele era um baita COD. Todo mundo amava. Aí beleza, vai vir nos próximos CODs, veio o Ghosts. O Ghosts foi uma bomba, COD ruim. A maioria da comunidade não gostou, não é unânime, mas a maioria não gostou. Sabe o que as pessoas faziam? Elas não ficavam presas no COD Ghosts. Elas voltavam pro BO2. Depois veio o AW. Sabe o que aconteceu? Não gostaram de novo. Pô, futurista, nada a ver, viajaram. O que elas fizeram? Voltaram pro Ghosts? Voltaram pro BO2. Eu jogava em 2016 e os servidores de BO2 tinham mais pessoas jogando do que nos do Ghost. Ou seja, fazer jogo bom pra quem quer vender todo ano não compensa, rapaziada. Ó, não dá dinheiro. E aí, cara, não compensa fazer um produto muito bom pra que você compre, jogue e queira jogar pelos próximos muitos anos, porque ele é muito bom. Então eles te obrigam a quê? Você vai jogar online, certo? O foco é grind, então eles estimulam você só no grind. O que a gente entrega de qualidade de conteúdo aqui, deixa os bugs, deixa abandonado o jogo mesmo, porque a galera vai estar de saco cheio, pilhada com esse game, pula pro próximo. Com uma esperança de talvez esse ano possa ser melhor, talvez agora vá. E não vai há muito tempo. Não vai há muitos anos. É isso que o COD se tornou, cara. É isso que o COD se tornou. Ele te vende todo ano por R$300, por 480, que é hoje a versão cofre, com as skinzinhas frescas lá, e um Black Cell. Ele cobra R$160 de Black Cell pra você. Ele cobra R$100 por skin base, 150 numa ferradona da loja. Ele te cobra pelo evento que te dá token de Double XP e tem cara pagando por isso. Aí você vai falar, a culpa é dos criadores de conteúdo que estimulam isso? A culpa é da galera que gasta o dinheiro? Bom, vou te contar um pequeno segredo aqui, tá? Eu, com a minha opinião, você, com a sua opinião, falando, gritando, esberrando, indo na rua, fazendo o que for, não vamos mudar o mundo. Não vamos. Você decide o que você faz com o seu. E se você olha pro BO7 hoje e acha que ele é um bom jogo pra você comprar, compre e seja feliz. Mas hoje, pelo que eu olho, pelo que já foi apresentado, se você tiver a opção de assinar um Game Pass, por exemplo, pra conseguir não ter que pagar um valor cheio, eu te garanto, cara, hoje tá valendo muito mais a pena. O COD não é feito mais pra durar nem um ano. Ele é um jogo literalmente feito pra durar os primeiros meses. É aquele hype inicial que eles sabem que dura o jogo. Depois vem umas coisinhas a mais só pra poder tapar buraco. Daqui a pouco, em março, maio, já estão falando do COD do final do ano novamente. E você tá criando hype para esse próximo COD. Ou seja, o dinheiro é seu. Compra quem quer. Não adianta ficar discutindo quem vai comprar, quem não comprar. A culpa é de quem? A culpa é simplesmente da Activision. E toma decisões que só prejudicam todos os seus modos, prejudicam o seu jogo e não querem investir mais dinheiro para entregar um produto mais polido de qualidade para nós que somos consumidores e lucrar talvez um pouco menos, cara. Ainda assim, eu vejo que fazer um produto com qualidade, eles ainda vão ter um lucro muito bom. Mas, se entregar um produto mais seco, mais pobrezinho de conteúdo, tá dando muita grana, por que é que nós vamos mudar? E quando o BF6 vem, e a galera fica desesperada por ele, meu Deus, o BF6 vai desbancar o COD, e isso, aquilo, e tem uma galera, cara, ficando do lado de empresa X, empresa Y, cara, de um lado a gente tem EA, de outro lado a gente tem Activision, cara, e no meio tem você tomando dos dois lados, irmão, dá pra entender? Você vai escolher o que você vai pegar pra comprar, cara. Essas empresas vão continuar ganhando muita grana, independente de você comprar ou não o seu jogo. Agora, avalie o que tá valendo a pena. Hoje, quando você tem muita gente torcendo pelo BF, não é porque torcem contra o COD, é porque torcem pra, ou imploram, né, num pedido de socorro. Eu não aguento mais ser refém dessa empresa mercenária que tá literalmente entregando um conteúdo podre, cobrando um valor absurdo. Não só o preço do jogo, tá? Mas tudo que eles fazem, skin, evento, Black Cell, fazendo você o tempo todo. Se você já tá no jogo, já é mais fácil de te convencer a gastar seu dinheiro em outras coisas. Bom,
Eu acho que é isso, cara. Esse vídeo não era pra ter ficado tão longo, ficou mais longo do que eu gostaria, mas eu acho que eu consegui expressar bastante do meu ponto de vista, tá? Não queria estender muito, se você puder deixar um like no vídeo me ajuda pra caramba, o seu comentário é super bem-vindo, espero não ter ofendido ninguém nesse vídeo aqui, tá? A minha ideia foi realmente passar um ponto de vista, não quero aqui ser o dono da verdade, nem querer ditar regras, eu acho que cada um gaste o dinheiro como quiser, se quiser comprar o BA7, seja feliz, se você não gostou, não quer comprar, não compre, fica à vontade, cara. Mas algo precisava ser dito porque... do jeito que tá as coisas, não tá normal, né? 170 mil likes. Essa discrepância tem algo errado aí. É isso, rapaziada. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu, falou e eu fui.